artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Se tu parar pra olhar pra ti, agora, na sala que tu tá, e tu olhar, tipo, todos os detalhes que tem na sala que tu tá, e tu vê que tu só tem um personagem que é tu, sabe? Tá. Faz sentido, tipo, em nível de produção, sabe? Ter muito mais demanda de trabalho também, entende? Alguém tem que pensar isso, tem que pensar toda essa estrutura, tem que pensar todos esses objetos, sabe? Fala, artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 104 do Unhidecast. Gente, como é que tá passando rápido o tempo aqui, hein? Cada dia que passa, meu Deus, estou ficando velha. Mas seguinte, o episódio de hoje, meus amigos, é sobre a importância de saber 3D e 2D na arte digital. E para conversar sobre isso, a gente vai convidar duas pessoinhas que já são pessoas que já estão acostumadas, vocês já tiveram a honra de acompanhar a presença ilustre desses dois seres aqui com a gente. Um deles chegou recentemente, mas já tem um lugar especial aqui no coração do Unhide, que é o Marcos Torres, Concept Designer, e chegou, gente, na família da Unhide como o instrutor do curso de cenários detalhados em 2D e 3D. Então, Marquito, mais uma vez, muito bem-vindo! Opa, e aí, pessoal? Um prazer novamente estar aqui presente e poder compartilhar esse podcast com o nosso outro convidado especial, né? Cara, com certeza, olha que gancho maravilhoso, olha que equipe linda, um levanta, outro corta. Marquito, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, é um prazer te ter aqui. A gente falou que ia te trazer de novo, você já tá aqui de novo, então já vamos começar no papo, que a gente tava aqui super aquecido em off, falando um tanto de coisa, mas deixa eu trazer aquele convidado especial aqui também. Não sei se é a primeira vez que tá no Unhidecast, por favor, me corrija, mas já tá com a live na gente há muito tempo, tá participando com a gente de todos os conteúdos especiais que a gente tá trazendo pra vocês, maratona.psd, e não só isso, meus queridos amigos, tá vendo essa chuva que tá caindo? Tá vendo esse granizo que tá caindo dos céus deste Brasil? O responsável por trazer essa chuva é o Wendy, porque finalmente o curso do Wendy tá chegando na Unhide, que é um curso incrível de cenários épicos no Photoshop e Blender. Depois de 83 anos tentando fazer o Wendy gravar um curso com a gente, Wendyzinho, muito bem-vindo. Olá, depois dessa grandiosa introdução, meu, muito obrigado aqui. Pô, eu acho que é a primeira vez mesmo que eu tô participando aqui do Unhidecast. É um prazerzão, já tive a oportunidade de aproveitar, participar dessas lives que a gente tem. E, pô, é sempre muito legal conseguir compartilhar aí, né, algum conhecimento e tal. E trocar uma ideia, tomando um cafezinho aí com a galera que a gente gosta. É isso. É pra isso que a gente tá aqui, pra falar de arte, pra tomar café, pra dar um pouco de ansiedade nesse coração. A gente vai falar já de filmes aqui, que a gente já tava fazendo isso em off, mas antes da gente começar essa conversa, aqueles recadinhos rapidinhos pra vocês escutarem, e já a gente vai pra nossa pauta, combinado? Você já deve ter se ligado que esse episódio é um baita de um spoiler do novo curso que tá chegando aqui na Unhide, que você tá ouvindo já em primeira mão, tá? Muita gente ainda não ouviu, então você tá na frente com essa informação maravilhosa. Porque o Wendy, ele é o nosso novo instrutor do curso de cenários épicos no Photoshop e Blender, que será anunciado oficialmente nos próximos dias no perfil da Unhide. Então, segue a gente em todas as redes sociais para vocês não perderem o lançamento, porque esse curso tá incrível para você que quer aprender ali, um pouquinho mais sobre cenários épicos no Photoshop e no Blender. Vale falar também que outro curso incrível é o curso do Marcos Torres, que é o nosso convidado aqui também, com o curso de cenários detalhados em 3D e 2D. Nesse curso você vai aprender a usar técnicas de 2D e 3D juntas para dar aquele up marotinho aí nos seus cenários e destacar o seu portfólio, tá? O link do curso do Marcos vai estar aqui na descrição desse episódio. E, meus queridos amigos, lançamento feito, fundo do meu coração, o último contest do ano da Unhide foi lançado oficialmente ontem. Tema maravilhoso, exclusivo para alunos da Unhide, que vão ter aí a oportunidade de apresentar trabalhos com o tema Black to the Future,
a estética afrofuturista, tema maravilhoso, criativo, e você pode participar até dia 5 de dezembro para concorrer a diversos prêmios em 3 categorias diferentes, daquele jeitinho que vocês já estão acostumados com o contest da Unhide. Mais uma vez, tema Black to the Future, a estética afrofuturista, contest exclusivo para alunos Unhide. Então corre lá no nosso site ou aproveita clicando no link aqui da descrição do vídeo, você está assistindo no YouTube, para você saber todos os detalhes sobre esse contest maravilhoso para fechar o ano em grande estilo aqui. Combinado? Vai lembrar também que a gente está entrando na Black Friday, hein? Se eu fosse você, aproveitava o maior desconto da história da Unhide para se tornar aluno, estudar com a gente, vários cursos, várias horas de conteúdo, mentoria, contests exclusivos para aproveitar aí, ó, em grande estilo. Chega na Unhide, aproveita o desconto, participa do contest e fica preparando aí, ó, prepara seu portfólio, prepara a sua carreira artística para 2023. Combinado? Meninos, vamos lá, a gente tava falando aqui em off, vocês dois estavam falando em off, a gente começou a falar de filme, a gente falou de Jurassic Park, enfim. O que vocês dois estavam conversando em off antes da gente começar essa gravação? Eu acho que é muito importante porque vocês dois trouxeram visões além da nossa pauta principal, que casa dentro da nossa pauta principal. Então o que vocês dois estavam conversando aí? Agora eu tô tentando até me lembrar de onde é que veio essa história do Jurassic Park. Acho que a gente tava falando justamente sobre essa questão de como algumas coisas caem, assim, alguns efeitos especiais eles envelhecem mal, e o quanto às vezes tem essa questão do prático, e quanto o prático muitas vezes ajuda a fazer parecer real, porque justamente tu tem que montar, digamos, uma estrutura, tu tem que montar um boneco, no caso do Jurassic Park, ele faz o animatronic, e por tu precisar ter essa praticidade, isso torna o resultado mais tangível e mais duradouro, né? Cara, total. A gente tava até brincando aqui, aquela lei, né, dos 15 anos de alguns filmes que a gente pode ver e que a gente não pode assistir. Tem aqueles que batem, por exemplo, hoje pra mim é difícil assistir Cavaleiro do Zodíaco, não pela animação nem nada, mas é porque é o mesmo episódio sempre, né, só às vezes com frases, tipo, em ordens diferentes, sabe? Mas... É que nem Hanna-Barbera, né, tem até a mesma animação, assim, né, repetida. É pior. Tal, né? Aquele cenário duplicado, aquela coisinha que a gente sabe qual objeto vai mexer na cena, né? Que a gente fala, é esse objeto que vai mexer na cena. Então, é muito legal a gente ver como é que tem coisas que são ainda muito quentes e são coisas que permanecem nos nossos corações. Falando em off também, falei, eu prefiro muito mais o Jurassic Park antigo do que o atual, porque é justamente saber usar as técnicas para melhorar ainda mais o objetivo do filme, né? O objetivo da série e tal. E aí eu quero fazer um gancho numa pergunta que cara, é muito bom porque vocês dois vêm de uma base de design também. Designers aqui, choremos, high five. Que é a gente entender um objeto, a gente entender uma função e uma forma, antes da gente ir direto ali para a criação, a gente estudar um pouquinho mais o projeto que a gente tá antes da gente começar a desenvolver. E aí, a minha pergunta é, por que vocês acham que usar essas técnicas, né, de 2D e 3D acaba dando mais destaque na produção, assim, com todo um olhar crítico que o design dá pra gente, assim, vocês conseguem ver que existe um diferencial quando a gente acaba misturando essas duas técnicas em uma produção? Se quiser, o Andyzinho, pode começar aí, porque você tá fazendo curso novo e eu vou puxar várias coisas de você aqui hoje. Pô, eu acho que, total, assim, as duas técnicas, elas se complementam de forma que há muito tempo isso acontece, né? Às vezes a gente, digamos assim, associa filmes e outras produções muito recentes ao CGI, mas essa técnica de você misturar ali, né, o 2D com o 3D, tanto o 3D real, eu digo, né, que são ali os objetos mesmo, tanto quanto o 3D modelável ali digitalmente, isso é uma coisa muito, muito antiga, né? Então, assim, a gente vê nitidamente isso acontecendo nos cinemas, né, em outras produções audiovisuais que acabam vindo e trazendo isso para outras coisas como publicidade e tal, que é onde a gente puxa ali o gancho de
de conseguir usar essas mesmas técnicas, né, para conseguir produções melhores. Eu acho que, principalmente na questão de pensamento, assim, você entender o mundo, tanto 2D quanto 3D, faz muita diferença na hora que você vai pensar as coisas. Antes mesmo de você pegar qualquer ferramenta, entende? Qualquer software que você for usar, quando você começa a entender, e você começa ali a entender ali como funciona, né, o ambiente 3D e o ambiente 2D e como que eles funcionam juntos, você consegue ter uma grande gama de possibilidades, sabe? As possibilidades aumentam muito, tanto na hora de você fazer ali, né, o objeto ali, o final, quanto na hora de você pensar isso mesmo, mensurar. Quando você for imaginar uma imagem, quando você imagina uma coisa, hoje em dia a capacidade é muito maior, sabe? Ainda mais quando você tem vários softwares usando junto, assim, mesmo que seja um só, né, de 2D e outro de 3D, isso é muito poderoso. Você consegue conceber imagens com muito mais facilidade, porque o que você não tem asset, você consegue gerar ali no 3D e suprir essa dificuldade ali, né? E o que você não consegue modelar no 3D, você consegue se virar com foto, né? E conseguir ali fazer. Então, por isso que são duas ferramentas muito poderosas, assim, né? E isso que eu acho que faz muita diferença. É o jeito que diminui ali a lacuna de dificuldades que você tem mesmo. Sim. De chegar num resultado, sabe? Sim, total. E entender também a força de cada um, né, Andyzinho, como você comentou aí. Saber o que você pode trabalhar mais em um e trabalhar mais em outro. E eu acho que isso foi bem legal, assim, de ver também na fala do Marcos em outros episódios, até no curso dele, porque é um olhar que precisa ser mais crítico, né, Marcos? Precisa entender as limitações de certas coisas. Às vezes, gastar um tempo, você não precisa gastar tanto tempo em uma coisa ali, sendo que tem um outro detalhe que precisa de mais atenção. Como que isso funciona aí até no seu dia a dia, assim, nas coisas que você vê, nos projetos que você está envolvido, dessa mistura? Você acha que a gente acaba conseguindo criar resultados também melhores por aí? Então, eu acho que assim, vai muito também de cada aplicação. Eu posso dizer assim, pela minha experiência, o que aconteceu foi meio engraçado até, em sentido no 3D, assim, porque eu acabei mergulhando muito uma época, assim, aprendendo bastante, digamos assim, todas essas áreas que são referentes, tanto modelagem, daí a gente tem a parte de textura, tem a parte de iluminação, look dev, render, e eu só não entrei em rig, basicamente, quer dizer, entrei um pouquinho, talvez, mas isso teve muito a ver com o contexto, entende? Por exemplo, eu trabalhava muito com publicidade até um tempo atrás, não faz muito tempo, na verdade, e era muito exigido que a gente tivesse um acabamento mais puxado para um realista, mais puxado para um final, porque muitas vezes o cliente não ia ter essa compreensão de que aquilo é um sketch, ou de que aquilo, sabe, é um esboço, que aquilo vai ser melhorado, sabe? Ele precisava ver o mais próximo do final possível. Então, muitas vezes, sei lá, até o storyboard, digamos assim, a gente fazia já como se fosse um keyframe, todos eles, sabe? Já saía metendo pau, assim, direto, entende? E hoje em dia isso mudou bastante, assim, na verdade, eu diria que a proporção que eu usava devia ser que uns 70-30, assim, então 70% de uma imagem era 3D, uns 30% era 2D, com alguma pós-produção também, alguma coisa assim. E virando para jogos vai um pouco o contrário, muitas vezes tu tem que ter essa flexibilidade de mudar o 3D, então tu vai precisar ter mais 2D, então muitas vezes vai ser uma coisa, sei lá, uns 30% de 3D e uns 70% de 2D, de maneira que muitas vezes tu vai fazer só a modelagem, vai chegar a fazer um render, entende? Vai ser mais para tu usar como uma base de referência para tua perspectiva, ou talvez para alguma questão de luz, assim, entender como é que a luz vai funcionar naquele contexto, mas tu não vai chegar muitas vezes a botar um material, a ter que fazer a iluminação, botar as luzinhas certinho ali pra fazer o look dev, sabe? Botar um render cabuloso daqueles que demora horas. Não vai chegar a esse ponto, entende? Tu vai fazer isso na mão, ou muitas vezes nem vai precisar chegar nesse nível de acabamento, sabe? Muitas vezes vai ser mais uma questão de fazer várias versões bem mais rápido, com acabamento bem mais simplificado pra justamente cumprir com as metas da produção. Então, cada contexto, eu acredito que o 3D e o 2D, eles acabam meio que tendo que ser avaliados, assim, o quanto cada coisa vai ser útil e o quanto tu tem que colocar dela no processo. Sim, total, cara. Nossa, eu concordo muito. Mas uma dúvida, assim, eu quero até saber do ponto de vista de vocês mesmo, assim. O que vocês enxergam em vantagem
para trabalhar com cada uma delas, assim. Tanto do 2D e o 3D. Para quem, por exemplo, tem gente que trabalha muito 2D e quer migrar para o 3D e pensa até em esquecer um pouco o 2D. Ou o contrário também, a pessoa trabalha no 3D e acha que não precisa muito ali dar uma fuçada no 2D. Qual que é, em relação ao ponto de vista de vocês, quais vantagens vocês enxergam de cada uma? Pô, eu acho que assim, falando assim a grosso modo, o que eu vejo mais acontecer assim é que o 3D, ele tem uma coisa mais estrutural, assim, ou seja, você sempre vai, assim, falando na questão de 2D no sentido de pós-produção, né? Que é o que é a minha área. Uhum. O 3D, ele sempre vai precisar ali de um pouco de pós, mas assim, um 3D ruim nunca vai ficar bom com pós. Mas assim, o 3D, ele tem uma coisa muito importante que é a base ali, a estrutura, que você não consegue de outra forma sem ser simulando aquilo no ambiente 3D, né? Então, assim, por exemplo, como o Marcos tinha falado anteriormente, eu gosto muito de usar o 3D para fazer variações de coisas que eu quero ainda decidir o que vai seguir, né? A gente faz também na Light Farm esse tipo de processo. Mas, por exemplo, se você pega um 3D e faz um bloco ali onde você já sabe como vai ser ali mais ou menos a forma do que você vai modelar, você pode pegar aquele bloco e fazer 3 variações dele e jogar numa pós e fazer as variações em cima daquilo, sem precisar remodelar todas as vezes, porque muitas vezes o 3D, para fazer detalhes, você demora mais, né? Então até no estado final você precisa até abrir malha e outras coisas que, enfim, você precisa ter muita certeza do que você vai estar fazendo. E eu acho que ele tem esse grande vantagem, assim, só que ele sem a pós, eu acho que ele também fica um pouco cru, assim, né, digamos assim, no sentido de apresentação final, né, do trabalho. Porém, como eu disse, uma pós sem um 3D, ela, assim, não faz nada. Só que a grande vantagem da pós é que ela consegue literalmente melhorar qualquer coisa, né, então qualquer coisa que você coloque ali, você, com as técnicas certas, você vai ali adicionando e você vai incrementando ali a imagem, vai deixar ela melhor. Aí eu acho que quando você junta esses dois, ou seja, você consegue saber o suficiente de 3D para que ele saia um render bom ali. E você sabendo o 2D e aproveitar isso, né, as vantagens dele ali de adicionar detalhes mais rápido, ter mais controle, para conseguir juntar esse e no final ter ali um render muito melhor, acho que essa é a grande vantagem desse, sabe? Eu acho que se a pessoa quer focar em é bom ela saber o que ela quer mais fazer. Eu acho que dá bem para equilibrar os dois, assim, por exemplo, se eu gosto muito de 3D, assim, é o que eu mais quero fazer. Dá para você fazer 3D e aprender um pouco de pós para ser o suficiente para que o seu 3D fique muito melhor do que ele seria se você só tivesse dedicado a sua vida inteira em 3D. A mesma coisa eu acho que total vale para pós, porque a pós, assim como ela é muito importante, né, você não consegue gerar nada, e se você souber um pouco de 3D, você já consegue o suficiente para você se virar ali e gerar os assets que você precisa para se garantir na pós se é o que você quer, né? Então eu acho que assim, tem pesos, né? Eu acho que é mais questão de o que você precisa ali, né? Qual que é o mercado, o que o nicho ali que você está vendendo precisa, né? Qual que é o final do resultado ali que você quer chegar. Isso que vai determinar o que você vai perder tempo em um ou em outro, tanto de carreira quanto de trabalho assim, individual, sabe? E no final, mais uma vez, é uma ferramenta, né? E a gente não pode querer que a ferramenta faça tudo. A ferramenta tem que dar uma ajudada ali, mas ela não vai resolver todo o problema, né? Tipo, o problema ele vai ser resolvido em 2D, 3D, tem que entender o melhor ponto de vista ali pra resolver. Eu acho que eu vou só complementar isso que o Andy falou, que basicamente, assim, vamos pensar de um ponto de vista de alguém que sabe 2D, o 3D, ele exige mais disciplina, entende? Porque tu não pode ir direto, digamos, pra cor e pra textura se tu não tiver modelagem. Tu não pode ir direto pra luz se tu não tiver... Quer dizer, tu até pode sem a textura pra luz, mas tu não pode se tem o modelo. Então, geralmente, ele é mais estruturado em etapas. E ele também, vamos pensar assim, ele é um programa acurado em relação à física, assim. Então, o que ele faz? Ele cria um ambiente de realidade virtual que se baseia em princípios da física do mundo real.
Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que as coisas vão puxar para um certo realismo e muitas vezes, dependendo do que tu precisa fazer, vai ser o teu melhor amigo nessa situação, sabe? Principalmente se tu costuma pintar tudo à mão, ou se tu não tem muitas noções de luz, ou... Enfim, tu quer ter uma consistência numa entrega, assim, geralmente é melhor tu confiar, digamos assim, que a máquina vai te ajudar do que querer confiar que tu vai conseguir, digamos, calcular todas as sombras perfeitamente, ou coisa do tipo, entende? Então, pra quem... Sim. sabe 2D e tá de boa com 2D, eu acho que ajuda nesse sentido, sabe? A agilizar essa questão da perspectiva, da luz, da coerência em relação à física, sabe? E quem é do 3D, eu diria que tem muito a ver também, tipo, poxa, eu já sei 3D, por que eu vou aprender 2D? O 2D, ele consegue ser muito livre, entende? Ele consegue ser muito mais expressivo também e muitas coisas que a gente acaba olhando, às vezes, um problema rotineiro, na verdade, muitas vezes o pessoal 3D, é tu sentir que tá tudo muito engessado, tá tudo muito duro, tá tudo meio sem expressão, tá um pouco morto, assim, muitas vezes, entende? Isso tem muito a ver com a questão de que, realmente, falta ter um pouquinho do toque do 2D, que vai envolver tu desenhar um pouco, vai envolver tu botar alguns errinhos, sabe? Não deixar tudo tão acurado, assim... o render tão perfeitinho, em alguns casos funciona. Não vamos negar, tem algumas situações que tu olha e tu diz, não, beleza, isso aqui tem que ficar com cara de 3D mesmo, assim, ok. Mas tem muitas situações que não teria muito por que tu ter essa precisão cirúrgica, assim, sabe? Tu precisa soltar um pouco a mão, por assim dizer. Então, tipo, tu aprender 2D quando tu é um artista 3D tem muito a ver também com tu ganhar agilidade, porque, que nem o Andy falou, vai querer fazer tudo direto no 3D, vai querer fazer os furinhos, parafusos, às vezes não vale a pena. Às vezes vale mais a pena tu botar uma foto, ou tu desenhar o parafuso, enfim, daí vai de cada um, sabe? Mas tu ganha agilidade também, então a pessoa, eu imagino que assim, a pessoa no futuro, o profissional que eu imagino que vai existir cada vez mais, não vai ter tanta separação, entende? Vai ser cada vez mais uma coisa só. Vai ser artista digital, ponto, sabe? Tipo, a pessoa tem que saber 3D e 2D e entender onde botar cada uma das coisas. Até se tu olhar um pouco algumas vagas, tá indo meio que pra esse lado, assim. Então, eu acho que é importante cada vez mais o pessoal conseguir ter a compreensão de que a arte tem esses dois aspectos, entende? Tem essas duas abordagens, a abordagem pictórica e a abordagem tridimensional, e ambas se complementam. Perfeito. Nossa, nerd! É isso mesmo. Eu acho que a pontuação ela é extremamente válida. A gente tem cada vez mais se distanciado, né, disso de segmentar demais, assim, e tentar deixar separado. No final de tudo, é arte digital. Mas ainda é raro, assim, a gente ter essas produções que usam essas técnicas combinadas, assim, vocês acham que isso se deve muito mais, assim, pela demora na produção, ou a escassez de mão de obra, ou ainda não é o estilo que as pessoas acham que converte? Eu vou dar um exemplo um pouco popular, mais uma vez, não tem um episódio que eu não falo de Avatar e de Arcane aqui no Hidecast. Desculpa, gente, essa sou eu, perdão por ser repetitivo. Mas Arcane eu acho que é um excelente exemplo, porque criou-se, né, um estilo e ficou... as pessoas ficaram, enfim, alucinadas pelo que o Atelier lá fez, o estúdio francês. E a gente já tá vendo produções acontecendo muito próximo do que Arcane entregou. Mas e aqui na produção que vocês estão trabalhando? Vocês conseguem ver que existe essa demanda por essas combinações no dia a dia, seja na Light Farm, seja, enfim, em projetos que o Marquitos trabalha, ou ainda não? Ainda existe uma distância, assim, entre uma coisa ou outra? Nossa, eu, pelo menos assim, dizendo pela Light Farm, cara, total, cada vez mais, assim, principalmente na área de game, onde a gente tá trabalhando pra Riot e produtores, assim, muitos desses produtos audiovisuais, assim, estão misturando essa técnica, assim, sabe? Às vezes, ela nem acontece ali na nossa cara, às vezes você acha que uma coisa é 3D, mas ela é 2D, sacou? Tipo, e às vezes é muito ao contrário, às vezes as pessoas acham ali um resultado final de uma animação, de ilustração, e falam que aquilo é 2D, né? Mas, na verdade, ela foi todo setado em 3D, tem toda a animação, e só a estética dele ali foi o 2D, né? Mas aquilo nunca seria possível se não tivesse o 3D ali fazendo todo o ritmo e tudo mais. Então, cara, eu acho que sim, cada vez mais eu tô vendo isso acontecer e cada vez mais, como vocês estavam falando, a gente tá diminuindo essa lacuna ali do que
do que ali o 2D, do que o 3D, tá cada vez mais difícil de reconhecer propositalmente, sabe? Assim, até a gente ali eu digo, na pipeline nossa, tá cada vez mais misturado, entende? Parece que a gente não consegue mais avançar tanto no 3D enquanto não tiver algumas etapas do 3D definido, do 2D definida e vice-versa, sabe? Então, cada vez mais essa estética, pelo menos essa linguagem ali, ela tá se conversando, né? Tá ficando mais integrado, né? Mesmo. Incrível. Então, esse lance das produções, eu acho que elas já vêm faz um tempo, assim, pegar uns filmes mais antigos ali, sei lá, até filmes da Disney, vamos pegar um clichê clássico, assim, tipo o Bela e a Fera, que acho que foi um dos primeiros que fez essa implementação. Tem aquela cena clássica deles, que eles estão naquele salão dançando e tem uma mistura clara ali da animação de célula antiga com aquela câmera com tracking em 3D, né? Que eles fazem toda aquela volta, eles estão dançando bonitinho, assim. Mas essas produções, assim, eu acho que isso é uma tendência, não porque necessariamente, vamos fazer que nem Arcane ou algo assim, mas é porque é a maneira que tu te diferencia, sabe? É muito parecido com aquilo que eu falei do lance de, tu olha o 3D e daí tu parece que sente que não tem alma, não sente que não tem não sei o quê. Eu acho que existe muito uma questão de tu querer ter uma identidade sempre na arte, né? E muitas vezes, claro, lá no início, só fazer o 3D já era o suficiente, entende? Hoje em dia a barra subiu bastante, então não é só mais fazer o 3D. Hoje em dia a gente tem que tentar explorar essas técnicas mistas. Tu tem um exemplo muito legal também, que não é necessariamente envolvendo 2D, mas envolvendo stop motion, que são alguns filmes daquele estúdio, o Laika, sabe? Sim. Como é que é o nome? Acho que é Cubo e as Cordas Mágicas, tem... Cara, tem vários. Sim. E daí aquilo lá é uma técnica mista também. Tu tem o stop motion misturado com 3D e chega um ponto que tu não sabe mais o que é o quê. E isso não importa tanto também quando o resultado final é bom, é expressivo, sabe? É interessante. Então, assim, eu acho que o que a gente pode pensar desse ponto de vista do que é o futuro em relação a essas coisas é bem que o a gente falou, sabe? A gente não vai ter tanto uma separação, assim, vai ser muito mais uma questão de tipo, olha, a gente quer fazer uma coisa legal e a gente vai fazer o que der na telha e achar mais interessante e que for mais coerente, digamos, com a nossa visão em relação ao projeto, entende? Total, cara, entendo muito. É que, complementando esse negócio dessa divisão, né? Vocês estavam falando sobre cada vez mais, né, o mercado ali, ele tá procurando... Você vê os profissionais que eles não têm mais essa divisória, né? Você vê muito profissional multipolarizado ali, né? Eles sabem vários softwares, mesmo que seja um pouquinho ali, ele já tem uma noção e isso já faz muita diferença. Sim. Só que, fora isso, assim, algumas coisas, tipo... peraí, eu esqueci o que eu ia falar, caralho. Não acredito, eu tava lendo o bagulho e esqueci. Vocês foram invadidos pelo déficit de atenção e hiperatividade. Essa é uma participação gratuita, fica à vontade. Convidado eu lembrei agora. Vai lá. Cara, uma coisa que eu vejo assim no dia a dia, de carreira assim, que eu vi evoluindo, né? Desde que eu comecei até agora. Uma ferramenta que eu uso desde sempre, que é o Photoshop, por exemplo. Cara, começou ali com edição de colagem de imagem. Ele nem fazia a edição própria da imagem, né? Porque antes você tinha outro software que era o Imagehead, eu acho. Eu não lembro como que era o nome dele. Depois virou Camera Raw e agora é um plugin dentro do Photoshop. Mas, tipo assim, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, você falava assim, eu sei mexer no Photoshop. Você só mexia em colagem de imagem ali, sacou? Tipo, tinha outros softwares ali que faziam outras coisas. E agora, se eu falo que eu sei mexer no Photoshop hoje em dia, 2022, quase 2023, o Photoshop tem até 3D dentro, sabe? Então, assim, você falar que você sabe Photoshop, hoje em dia já é uma coisa muito vaga, sacou? Porque o software ali dentro ele é tão poderoso que você consegue fazer... Não que você vai conseguir fazer a mesma coisa que um software só de 3D faz, mas só do software, um software de foto, já conseguir ler, produzir, renderizar uma imagem 3D... Cara, sim. Assim, é um passo que agora pode não ser tão ali grande, né? Mas com certeza daqui a uns 5 anos você vai ver que provavelmente nessa mesma programação, né, que a gente já tem ali dentro, vai ter conversa com outros softwares 3D que você vai poder importar ali e jogar para dentro.
aí essa divisão vai estar menor ainda, sabe? Porque provavelmente a gente vai ter pelo menos 2 softwares lá dentro do Photoshop que vão fazer uma coisa parecida ali do 3D. Então, assim, com certeza um profissional daqui a alguns anos, ele saber 2, 3 softwares vai ser a mesma coisa que ele saber, tipo, 15 softwares há 10 anos atrás, entende? Então eu vejo que a própria indústria de softwares já tá fazendo isso, sabe? Então é natural esse movimento aí da galera, da gente mesmo, ir focado no software e acabar tendo que, pelo menos ali uma experiência ali, né? Alguma ferramenta ali de outros softwares, sendo 3D ou animação ou outra coisa ali dentro do software que você escolheu, sacou? Eu acho isso bem claro, assim, sabe, acontecendo. Sim, e é um caminho que ele se abre cada vez mais, né? Eu acho que isso que o Marcos falou, assim, das pessoas querendo cada vez mais deixando de separar cada vez mais, tudo sendo uma arte digital, sendo uma coisa só, junto de novas empresas e os próprios softwares vêm no mercado caminhando para isso, assim. Isso, na verdade, é muito rico. Eu acho que, eventualmente, vai ser muito rico. Acho que a gente precisa entender profissionalmente como que isso vai repercutir na carreira da gente, porque vai ter uma mudança, por exemplo, de salário, pode ter uma mudança, sabe, de prestação, de mão de obra dentro de um projeto. Então eu acho que a gente ainda não tem respostas para tudo isso, mas que é um caminho que vai ditar, né, essas diferenças profissionais para uns que estão focados, às vezes, em uma técnica só ou em ambas. E eu acho que nem técnica, porque eu não quero limitar o software como se ele fosse o grande responsável pela mão de obra, né? Tipo assim, o grande responsável por essa divisão. Softwares vão estar ali, a gente vai só continuar resolvendo problemas e entendendo como esses problemas podem ser resolvidos em outros softwares, na verdade. Então, eu acho que isso que é um ponto melhor do que falar software X ou software Y. Eu acho que é o profissional que vai entender como resolver o problema e qual ferramenta vai ajudar ele a resolver esse problema da melhor maneira possível, né? Acho que no final das contas é sobre tudo resolver problema. Tá curtindo o episódio? Se você quer dominar várias técnicas e compor uma cena incrível no Photoshop, o curso de composição e pós-produção com Photoshop do nosso querido Ramonzito é uma ótima alternativa para aprender desde técnicas mais básicas de foto, realismo, né, até renders 3D que vão dar um efeito, gente, inacreditável na sua produção. É de abrir um horizonte de possibilidades enorme para vocês se destacarem dentro dessa área. O link do curso também vai estar aqui na descrição desse episódio. Corre lá, porque esse curso do Ramon é simplesmente incrível. Corre lá. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque olha só, os dois entraram aqui na Unhide com cursos focando em cenários, né? O curso do Marquito é de cenários detalhados em 3D e 2D, e do Wendyzinho é os cenários épicos no Photoshop e no Blender. E é muito curioso vocês dois virem com essa como é que eu digo? Esse assunto principal ser cenário. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho por que vocês sentiram essa necessidade de fazer um curso voltado para cenários. O que vocês têm trabalhado hoje em dia na profissão, no dia a dia de vocês, que vocês estão sentindo que cenário foi um assunto legal para discutir? É uma demanda do mercado? É uma fatia que ainda tem muito espaço, as pessoas estão precisando crescer, estão precisando dedicar um pouquinho mais? Me conta um pouquinho por que vocês dois trouxeram exclusivamente cenários pra conversar aqui com a gente na Unhide. Não, eu acho que assim, é uma coisa até meio, como é que eu vou dizer, pra mim parece meio lógica, porque eu já tive um tempo trabalhando com personagem, trabalhando mais com essa parte ilustrativa, assim, e quando tu pensa até em questão de demanda, tipo, sei lá, se tu parar pra olhar pra ti, agora, na sala que tu tá, e tu olhar, tipo, todos os detalhes que tem na sala que tu tá, e tu vê que tu só tem um personagem que é tu, sabe? Tá. Faz sentido, tipo, em nível de produção, sabe? Ter muito mais demanda de trabalho também, entende? Alguém tem que pensar isso, tem que pensar toda essa estrutura, tem que pensar todos esses objetos, sabe? E teve muito a ver com isso, claro, com demanda, mas também teve muito a ver com, como é que eu vou dizer, uma certa
uma certa predileção por fazer isso, entende? Eu nunca me dei muito bem, assim, com um personagem, envolve muito mais uma questão de estudar um gestual, envolve muito uma questão de ter uma compreensão maior de anatomia, essas coisas, e meu traço sempre foi muito mais, não vou dizer duro, sabe? Mas vou dizer que ele é muito mais, mais preciso, assim, então acabou rolando muito mais essa tendência de ir pro lado de cenários, e também porque eu acho que é uma coisa legal de tu conseguir contar uma história sem ter um personagem ali dentro, tu olhar pra todo um cenário, não tem um bonequinho ali dentro, sabe? E tu entender o que aconteceu, sabe? Eu acho isso muito mais intrigante muitas vezes. Não que um personagem também não seja legal, sabe? Mas eu acho muito legal tu conseguir ter essa brincadeira quase de detetive, entende? Tu olha o cenário e tu diz, nossa, isso é tal coisa, isso deve servir pra isso deve servir pra tal coisa, sabe? Sim. Acho que tem muito a ver também com, talvez até uma questão de infância, assim, de gostar de explorar lugares, sabe? Tipo, ir em lugares novos, viajar. Até na época que eu fazia grafite, eu adorava entrar nos lugares assim, e ver o que aconteceu ali, sabe? Tipo, entrar num lugar abandonado, olhava, nossa, rolou alguma coisa aqui, ou alguém usava essa parte pra algum lugar aqui, sabe? Então, tipo, acho que tem muito a ver com a minha história também, nesse sentido. Cara, muito bom. Cenário conta história, né, gente? Cenário conta, às vezes, mais história do que um próprio personagem sozinho. Mas eu não vou dar spoiler do que eu vou falar, não. Vou deixar o Andyzinho completar e depois eu falo. Cara, pra falar a verdade, o que ele falou são as minhas palavras, mesma coisa pra mim. Eu tenho uma predileção pessoal, assim, com cenário. Eu sempre admirei muito isso, até em filmes, assim. Eu lembro de muito pequeno, assim, assistindo Senhor dos Anéis, Star Wars. Eu quase nunca prestava atenção no personagem, eu prestava muita atenção no cenário e vendo, eu sempre percebia como ele conta a história, porque é assim que acontece na vida real, né? Tipo, por exemplo, eu vim de uma cidade interior, assim, em São Paulo e tal, e tem, por exemplo, um lugar lá que é o Horto Florestal. Ele tem muita história, assim, porque, tipo, virada do século, assim, um lugar muito antigo, várias coisas, assim. Você vai no lugar, mesmo que você não saiba que você vê ali, sabe? Os negócios de amarrar cavalo, você tá andando assim na trilhazinha, essa trilhazinha aqui não parece que cabe um carro, então ela não foi feita na época que existia carro. Sabe, parece que eu tenho esse costume, assim, eu acho que é desde sempre, de observar o cenário, né, à minha volta ali, como o Marcos disse que quase sempre você é o único personagem ali da sua história, né, na sua vida. Então, o que conta ali é sempre o cenário, né? E quando eu olho, pelo menos pra TV, né, que é onde eu consumi esse tipo de coisa, eu vejo muito nítido isso, sabe? Eu fico procurando ali as pistas nos cenários, eu fico tentando entender o porquê que aquilo ali tá assim, por que aquilo tá chamuscado. Tudo ali começa a contar uma história que vai dar, por exemplo, num filme ele vai apontar ali pro seu personagem principal, né? Por exemplo, se você não espera que sei lá, um cara, um Rambo com uma metralhadora esteja dentro de uma caverna chamuscada de um dragão, sacou? Tipo assim, se você vê uma caverna ali com um chamuscado, uns arranhados, você espera que vai ser um bicho grande ali no fundo, sabe? Então, aquele cenário, tipo assim, às vezes o 3D ali, o negócio do dragão, vai aparecer por 2 segundos no final da cena. A cena teve 1 minuto só de caverna olhando ali, e eu já soube de quase toda a história, sabe? Isso eu acho muito rico, então isso me fascina muito, né? Eu gosto muito de ver isso em publicidade, no caso, que eu vejo muito pouco ultimamente, é uma coisa que eu queria trazer, né? Tipo, eu vejo muita falta disso, porque eu não sei qual é o motivo, né? Eu não sei o porquê, mas assim, muita gente que entra na área de pós-produção, poucas pessoas vão ali pro cenário, né? Tipo, no sentido de que eu não sei se eles acham um pouco complicado. Né? Eu não sei se assim, as pessoas... eu não sei se é porque eles viram muito, mas na verdade eu nunca vi muita gente fazendo, sabe? Porque eu mais vejo pessoa fazendo build e tal, outras áreas mais famosas, digamos assim, mais populares, né, dentro da área de pós-produção. Só que daí você vê nitidamente isso decaindo, sabe, no mercado, porque você vê ali que, quase sempre as cenas não têm muita profundidade, muitas vezes as cenas ali que, poxa, você tem, falando assim, profissionalmente na área que a gente trabalha, que é publicidade, né? Os caras, eles fazem um monte de crop, às vezes, tem um crop ali
que, pô, precisava muito de um cenário ali, sabe? Tipo, contando mais história ali pra gente conseguir vender melhor. E muitas vezes em peças não vem, digamos, um espaço mal aproveitado, sabe? Um espaço Total. mal pensado ali, sabe? Total. Então, eu acho que faz muita diferença isso. Eu vejo nitidamente quando um cenário tá contando a história, o quanto ele agrega e quando ele tá pobre ali, sabe? Eu acho que isso faz total diferença, assim, e basicamente é por isso, assim, é uma parada mais pessoal, assim, eu queria muito ver cada vez mais a galera, sabe, correndo atrás disso mesmo. Aham. Você acha que a gente agora, dentro da publicidade, tá... É outra coisa, um outro assunto que a gente conversou aqui no Redcast. Você acha que a publicidade tá voltando mais a atenção um pouco pra isso? De entender que histórias vendem mais, produtos vendem mais quando tem histórias? Porque eu tenho percebido, assim, que as pessoas têm essa vontade de contar histórias, mas às vezes acham que isso não agrega tanto valor, assim. E eu acho que agora, principalmente com os últimos projetos que a LF tem trabalhado, que são basicamente histórias, né? Assim, os últimos trabalhos com a Riot, especificamente, que eu tô falando, são histórias que estão sendo contadas, são lançamentos de novos agentes que precisam contar uma história ali. E óbvio que eu tô falando de um produto muito específico, mas dentro da publicidade mais dia a dia, assim, esses cenários, eles estão compondo cada vez mais o objetivo da venda, sabe? Tá, tipo, tudo mais casado, tá tudo mais interligado. Você sente isso? Assim, eu fazendo um paralelo aqui, né, voltando um pouco, assim, tem umas paradas, assim, eu vi um estudo falando que uma pessoa que, na época que saiu o New York Times, uma página do New York Times, ele tinha mais informação do que uma pessoa recebia durante a vida inteira, há 2 séculos antes daquela data. Caceta. A gente tem uma tendência, né, a ter cada vez muito mais informação, e eu acho que está cada vez mais acostumado e pedindo mais informação. Por exemplo, os nossos avós, eles tinham menos informação, assim, menos acesso às informações do que a gente tem hoje em dia. Sim. Eu acho que a gente, na idade que a gente está agora, provavelmente a gente sabe muito mais do que os nossos avós souberam a vida inteira, etc. A gente pode ver isso refletindo até nas produções audiovisuais, por exemplo. Pô, você vai assistir um filme ali datado, antigo, de ação. Você vai assistir o filme e você vê, putz, que história... Assim, até mesmo pros dias de hoje, sabe? Um filme de ação não passaria daquele jeito, porque a história é tão rasa, assim, é tão... Não era aquele o objetivo. Mas era porque eu acho que era o que acompanhava ali, né, a sociedade ali, né? Hoje em dia, que a gente já tem há muitos anos a internet, a gente já tem gerações e gerações ali crescendo com muita informação, eu acho que a gente acostumou ali, né? A gente foi evoluindo a acostumar a receber e pedir cada vez mais informação. Então, assim, uma fotinho ali, uma luz boa já não basta. Aquela foto com uma luz boa e o cara tem um objeto 3D segurando, vende mais, porque me atrai mais, sabe? Então, assim, essas pequenas evoluções foram indo a ponto de que isso vai se refletindo em tudo, sabe? Eu vejo que hoje o mercado está cada vez mais exigente, justamente por conta disso. A qualidade das coisas aumentaram, tanto de informação quanto de como chega o produto final pro consumidor, né? Por exemplo... nos filmes antigamente chegava pro espectador final ali numa televisão de tubo, numa resolução baixíssima. Hoje em dia, a pessoa assiste grudada numa TV de 59 polegadas na cara dela, assim. Os detalhes que ela vai ver, os frames por segundo que ela vai ver, são muito maiores. Então, assim, a exigência que ela vai ter antes de ver, de consumir qualquer imagem, eu acho que já vai ser maior, sabe? Mesmo que ela não pense isso... Mesmo que ela não seja uma pessoa crítica a ponto de pensar, aquela luz tá errada ou tal, ela já entende por já estar acostumada àquela qualidade, entende? Muito, cara, muito. Isso cada vez mais vai ser modificado, né? Porque, primeiro, a gente tem cada vez mais telas ao nosso redor, desde celular, a TV, enfim, a Alexa, que hoje em dia tem tela, relógio tem tela. E com a mudança de mídia também, porque
Olha só, a gente tá falando agora de um cenário, não um cenário, mas um cenário de mercado que a gente tá indo pra verticalização de conteúdo, né? Verticalização, não que isso vá dominar e o conteúdo horizontal, a nossa tela aqui, o nosso wide, ele vai acabar. Mas a gente tá tendo que pensar agora como contar histórias e como projetar esses detalhes que vocês aí estão falando dentro de um momento, dentro de uma tela que é mais vertical do que horizontal. E aí eu fico pegando às vezes, não consegui falar, me pego pensando às vezes, será que a gente tá pronto pra entender o que a nova mídia vai pedir pra gente nesse ponto, sabe? Será que cabe o que a gente faz... cabe manter na mesma coisa ou daqui a pouquinho vai estar apertando mais o gargalo pra gente ir migrando cada vez mais de telas e entendendo outras necessidades, sabe? São perguntas que eu me faço, fico ansiosa o tempo inteiro, pra falar a verdade. Cara, me conta uma coisa aqui de vocês, assim, já que a gente já tá quase caminhando pro final do episódio, queria muito agradecer a presença de vocês, foi um papo maravilhoso, foi um papo incrível. E eu queria saber de vocês uma dica para quem tá querendo se destacar um pouco mais no mercado, para quem tá querendo ser notado no estúdio, que é como os profissionais que sabem usar 2D e 3D conseguem trabalhar um portfólio mostrando isso, mostrando essa força, assim, de talvez pegar mais trabalhos com essa mistura de 2D e 3D. Como que eles conseguem se destacar um pouquinho mais no mercado com essas combinações aí? Lembrando para portfólio também. Para portfólio, o que deveria ter no portfólio em si? Eu acho que depende muito da área que a gente vem falando, né? Se tu vai pra publicidade, se tu vai pra animação, ou se tu vai pra jogos, sabe? Mas é claro, ainda é importante tu ter uma discriminação clara do tipo de profissional que tu é, assim. Então, digamos assim, tu é um profissional de 3D, vai ter que apresentar alguns aspectos técnicos do seu portfólio. Tipo, vai ter que mostrar uma UV, vai ter que mostrar talvez o teu modelo num Sketchfab, num Marmoset, que é digamos assim, uma plataforma que demonstra que ele tá funcionando e tá segurando tudo bem, sabe? E se tu for um cara de concept, tu já vai ter que mostrar a parte de iteração, do planejamento, como é que tu transformou aquelas referências no que tu fez, não só uma imagem final. Na verdade, o que eu poderia falar, assim, que seria direto pra ambos os casos, seria nunca bote só uma imagem, assim. Nunca posta assim, tá aqui, arte digital, que nem eu já vi várias vezes. Tá aqui, pronto, gente, arte digital. Total. Não dá, gente. Tem que contextualizar, entende? Então, assim, é artista 3D, bota a parte técnica, sabe? Explica a parte técnica, mostra ali como é que tu fez dentro do programa, mostra o V, mostra o modelo, bota uma aplicação de Marmoset, enfim. E artista 2D tenta mostrar mais o processo, assim, de pensamento por trás, a lógica, sabe? O contexto, do conceito todo. Boa. E daí vai ficar mais, digamos assim, vai ficar mais claro. Daí, claro, tu vai me dizer assim, poxa, mas daí o artista 2D usa o 3D, ele mostra, o V mostra essas coisas. Não, eu acho que não precisa, entende? Acho que muitas vezes isso atrapalha. Isso já me deu até problemas, na verdade, assim, do tipo, quererem me contratar para trabalho de artista 3D, de modelador, coisa assim, sabe? Porque, enfim, é uma questão dos sinais que a gente tá passando, assim, através do nosso portfólio. Então, tem que ter uma clareza nessa mensagem, assim. E o mesmo vale pro cara que é 3D. O cara só botar, às vezes, a imagem final 3D, não vai ficar claro pro recruiter, empregador que for, se tu fez toda a imagem, se tu fez só a pós, se tu pintou aquilo, dependendo do acabamento. Sim. Então, contextualiza ele, sabe? Tenta dar segurança pra pessoa através das informações do teu projeto, sabe? Quanto mais tu deixar o teu projeto detalhadinho, e eu costumo meio que bater nessa tecla, assim, tenta pensar que o teu projeto ArtStation do Behance, ele é uma apresentação de PowerPoint, tá? Tu vai chegar pro teu cliente, vai chegar ali com, sei lá, teu notebook, teu projetor, enfim, e vai explicar pra ele, olha só, gente, hoje eu vou falar do meu projetinho, então, como é que eu tive essa ideia? Como é que foi desenvolvido, sabe? Tenta contar uma história mesmo, sabe? Tu tem um espaço que é teu ali, que tem altas ferramentas, tu pode botar vídeo, pode botar imagem, pode botar texto, então por que tu não usa tudo, sabe? Só botar uma imagem é muito pobre às vezes, tu entende? É muito tu desvalorizar o teu próprio esforço, na minha opinião, sabe? Essa é a hora de tu literalmente vender o teu peixe também, não é só na hora de falar com a pessoa, sabe? É na hora de apresentar o teu trabalho, assim, tem que fazer brilhar nesse sentido, tem que fazer a pessoa olhar e ver que realmente teve um esforço por trás, teve alguém que tem controle da situação e tem alguém que, se eu passar um problema,
essa pessoa vai conseguir resolver, porque eu tô vendo aqui claramente que ela consegue manejar e chegar a uma solução, entende? Perfeito. Perfeito. Wendyzinho, e tu? A gente precisa mostrar ali o processo, né? Porque chegar no resultado, né? A diferença entre um profissional que sabe 2D e 3D ali, seja isso ou seja outra coisa, e o outro profissional que saiba fazer uma imagem, o que você vai querer vender é o seu processo, não necessariamente a sua imagem final, entende? Se alguém vai te contratar, ele não vai te contratar para comprar aquela imagem que está postada no seu portfólio. Ele vai te contratar para fazer outras imagens para ele e ele quer saber como que você faz aquela imagem para fazer uma imagem para ele. Então, eu acho que é pensar assim, como se você não estivesse vendendo você com a sua imagem, sim com o seu processo, a sua estrutura, sabe? É isso que você está vendendo. Essa é a tradução de sua força de trabalho, né? O seu trabalho é aquilo, né? No final do dia ali. Eu acho também total esse negócio que o Marcos falou de que não é legal exagerar e acabar pendendo para um lado, por exemplo, como ele falou ali, às vezes você fez um asset 3D num cenário todo de 2D ali, só que daí você fez, sei lá, um carrinho no canto e você coloca lá malha, cheia e tal, tudo do carrinho, não precisa disso, não entende? Precisa, sim. Você pode ali mostrar, e uma coisa que eu acho muito interessante para complementar no geral, assim, é ter meio que um nicho. Eu acho que tanto quanto você mostrar o processo, como o Marcos falou, para dar segurança ali para quem está te contratando, eu acho muito legal você também dar segurança no sentido de que você faz aquilo e você sempre fez aquilo, pelo menos durante um período grande ali da sua experiência, da sua carreira. Mesmo que isso seja em quantidade, tá? Você pode fazer ali 10 cenários durante um ano, isso já vai dar um bom volume ali no seu portfólio para mostrar para quem vai te contratar, ele tá... Tu faz isso aqui, né? Assim, às vezes você pode... eu não sou ilustrador, assim, mas eu sei que tem vários ilustradores que são tanto bons com cenário quanto com personagem. Eu acho legal nesse caso juntá-los, né? Quando você... Óbvio que provavelmente vai ter uma hora ou outra ali que você fez um personagem, um cenário e tal. Você tem que colocar separado, mas tentar sempre contextualizar, como disseram antes, né? Você tem que colocar ali sempre eles indo para uma mesma linha para não ficar muito distribuído, porque daí... Sim. Muitas vezes vai chegar gente que, você nem faz aquilo. Isso acontece comigo. No meu portfólio só tem cenário e tem gente ainda que me procura pra fazer cartão de visita. Aonde essa pessoa tirou que eu faço cartão de visita? E eu tenho aquele portfólio. Imagina quem não tem um portfólio direcionado, sabe? Aí fica difícil. Então, assim, direciona ali, você tem que mostrar exatamente o que você faz e se alguém te contratar, o que você vai fazer, sabe? Nem mais e nem menos. Eu acho que é isso, basicamente. Perfeito. Organizar tudo e vender o seu peixe pela estruturação ali, pelo processo. Perfeito. Não posso adicionar mais. Meninos, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Dizer que foi um papo delicioso. Tô ansiosa aí para quando o curso do Wendy sair, a gente poder falar mais e instigar mais e vasculhar tanto os tópicos que o Wendy vai trazer no curso quanto os tópicos que já estão no curso lá do Marquito, lá, a gente poder falar de Gestalt, a gente poder falar de modelagem, a gente poder falar de inserção de objeto, o que colocar, o que não dá atenção, enfim. Vou guardar esse papo pra gente poder conversar quando o curso do Wendy vier, mas eu queria convidar vocês para agora falarem sobre o Unhide Indica, que é alguma série, livro, filme, jogo que vocês assistiram, tiveram contato nos últimos tempos, que inspiraram vocês e conseguiram trazer algum tipo de insight pro dia a dia da jornada de cada um. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando, pessoas, que link portfólio dos nossos participantes vai estar aqui na descrição do episódio. E vou começar com a Red Dica de Marquito. Por favor, Marquito, me conte. Então tá, vamos lá. Até desde o último cast eu não tive tanta chance de consumir tanta mídia, tanta coisa.
Mas eu arranjei um tempinho livre pra poder fazer uma coisa que fazia tempo que eu não conseguia fazer, que era jogar um pouquinho, né? Importante. Não só trabalhar com jogos, né? Jogar um pouco também. Mas eu tava jogando um jogo que ele é bem interessante, assim. Ele não é tão recente, assim. Mas ele tem essa questão de cenário muito trabalhada, que é o Metro Exodus. Que ele é um jogo da série Metro. Sim. E ele se passa um futuro distópico, aquela velha história, né? O mundo foi para o escambau. E a maneira como eles fazem tem um carinho com os cenários, assim, que é realmente muito realista, assim. E como cada cenário é muito diferente, como parece que não existe uma reciclagem tão clara dos assets, não é aquela coisa que a gente olha e diz, meu Deus, tá repetindo o barril, tá repetindo a caixa, sabe? Não, ali é uma coisa que parece literalmente uma experiência muito imersiva, assim, nesse sentido, sabe? De tu conseguir ver que cada cenário é muito diferente do outro, é muito, muito detalhado mesmo, assim. Então é até bom, se for jogar, pega uma máquina legal, assim, pra segurar o tranco, que vale a pena, assim. É realmente um espetáculo pros olhos. Pô, maravilha. Cara, esse jogo tá na minha lista, viu? Já tem um tempo. Eu ainda não consegui jogar, porque eu quero acabar Horizon Zero Dawn. Mas tá na minha lista, porque é isso que você falou, assim, até o próprio jogo já tá contando uma história inacreditável, então vem aí. E aí, Angezito, e você? Qual que é o seu Unhide Indica pra nós? É um negócio só? Tem que indicar um negócio, é isso? O que o seu coração mandar, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Cara, eu vou indicar primeiro um jogo, ele provavelmente me marcou muito, assim, eu joguei muito, e ele tem um design de cenário maravilhoso, que é o The Witcher 3. Ele é especificamente com um gráfico muito incrível. A história do jogo eu acho muito legal, e eu acho que se você quiser jogar ali por curiosidade para consumir ali no sentido de estudar até, né, a questão de arte, acho muito legal a importância que eles dão pro cenário no jogo. Eu acho especificamente incrível, assim, a riqueza e a importância que eles deram para contar a história. Acho muito da hora ver. E acho que outra coisa que eu indicaria é uma trilogia de livro de aventura, que acho que é um dos meus livros favoritos que eu li até hoje, que é a trilogia que chama Leviatã. Ela é ilustrada por uma artista chamada Kate Thompson. Cara, basicamente é uma história assim que ela envolve um pouco de história real com uma história fictícia, né? E também tem umas ilustrações muito legais. Então ele mostra, ele tipo assim, dá uma aula de estudo de personagem e de veículo, sabe? Porque você vê ali se você gosta de história, você começa a procurar e ver o quão rico é ali tanto de descrição quanto de ilustração, né? Do que o artista fez. Legal. Eu acho muito da hora, é uma parada muito legal de consumir, assim. Até porque, tipo, você nunca viu o mecânico que não dirige, né? Tipo, se você trabalha com isso, você tem que consumir alguma coisa ali pra ver como que tá, né? É isso, acho que é isso. Frase perfeita. É isso. Ai, coisa linda. Pessoas, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Sintam-se convidados sempre, as portas estão mais que abertas. Muito obrigada de verdade pela presença de vocês aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço também, Thalita. Sempre que puder, nos chame. Vou chamar demais. Vou mesmo. Inclusive, quando o Andy sair o curso do Andy aí, ó, já vou mandar invite pra vocês de novo pra gente poder bater um papo, falar muito mais sobre cenários, falar também mais sobre as possibilidades que vocês estão trazendo aí nessa puxadinha desses dois cursos de vocês juntos, que eu tenho certeza que vão ser cursos extremamente complementares. Lembrando, meus queridos ouvintes, que se você curtiu essa conversa, manda pros seus amigos aí que também podem curtir esse papo, que pode dar uma clareada aí na mente. O Unhidecast acontece a cada 2 semanas, então segue a gente para ficar sabendo de todas as novidades. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de podcast. Lembrando que o Unhidecast está disponível também no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma unhideschool.com. Combinado? Um beijo pra vocês, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até na próxima semana. Tchau, tchau.